Oi, gente, vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre o livro As Crônicas de Nárnia, começando hoje pelo Sobrinho do Mágico. Esse livro ele foi escrito por C.S. Lewis, que é um autor cristão, escreveu vários livros importantes para o cristianismo hoje. E ele escreveu As Crônicas de Nárnia procurando uma maneira de fazer com que as crianças pudessem entender mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, através de personagens fictícios de uma forma fantasiosa, visto que nesse livro animais falam e é algo bem assim, voltado para um público mais infantil. Então, nesse livro, Sobrinho do Mago, eu vou falar para vocês algumas coisas que eu achei muito parecidas com textos bíblicos ou com acontecimentos bíblicos, tá? A começar de quando a feiticeira, Dígore, Polly, tio André, o cavalo que se chamava Morango e o dono desse cavalo estavam em um lugar que não tinha forma, era totalmente escuro e não tinha nada. E de repente eles começaram a ouvir uma música. Era a música cantada por um leão que se chamava Aslan. E esse leão, ele é o rei de um mundo que iria ser criado por ele mesmo. E a semelhança está que quando esse leão começa a cantar, as coisas começam a crescer nesse mundo. E então as coisas são criadas através da voz, do canto do leão. Isso é muito semelhante com Deus, porque Deus, ele com suas palavras, ele foi criando o universo. Ele dizia, haja luz, e houve luz. E ele foi fazendo as coisas com a sua palavra. Ele iria falando e as coisas iriam acontecendo. Assim como Aslan, ele iria cantando e as coisas iriam surgindo naquele universo novo que era Nárnia. E então ele começa a separar alguns animais, e ele chama 2 animais de cada espécie, muito semelhante com o que acontece com Noé, que Noé ele separa, né, 2 animais de cada espécie. Então achei também isso semelhante. E tem uma hora que esses animais eles recebem um espírito e eles começam a rir, ficam com vergonha de suas risadas, e Aslan olha para eles e diz, podem rir animais, porque lhes foi dado o espírito. Então ele diz que porque foi lhes dado o espírito, vocês são diferentes de todos os outros animais. O que os diferencia é o espírito dentro deles, sabe? Eu acho bem interessante porque Deus também colocou o espírito no homem, soprou o fôlego de vida no homem. Nesse caso das Crônicas de Nárnia, como é uma fantasia, ele coloca vida nos animais, né? Mas enfim, então nesse primeiro livro eu acho muito parecido Aslan com a figura de Deus, apesar de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a Trindade. Eu acredito que Aslan ele é mais uma trindade, a Trindade do que somente Deus. Porque no segundo livro, e agora nós já vamos para lá, mas antes eu queria dizer uma coisa, que tio André, que é o mago, ele não consegue entender o que os animais falam. Ele não consegue. Os outros conseguem entender o que os animais falam, mas André não. Por quê? Aí Aslan diz, tudo que você vê e tudo que você ouve depende da posição em que você está. Depende do que está dentro de você. E aí eu me lembrei de um texto da Bíblia que diz assim, que se os seus olhos forem maus, isso significa que o seu corpo também é, que como a maneira como você enxerga é uma perspectiva, é um reflexo daquilo que está dentro de você. Então era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer, e esse texto eu achei bem parecido com esse texto bíblico. E aí começa o segundo livro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nesse livro, Aslan, ele tipifica mais Jesus. E aí, eu vou logo direto para a parte lá que eu acho mais empolgante, né? Quando Dígore não, Edmundo, que agora são personagens diferentes. Edmundo, ele faz uma aliança com a feiticeira, ele é enganado pela feiticeira. E a feiticeira, ela representa Satanás, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu acho muito semelhante. E a feiticeira, representando Satanás, ela diz assim para Dígore, se aliance comigo que eu lhe dou uma já turco, uma refeição. E quando eu estava lendo isso, eu estava lendo também
em paralelo, e eu estava lendo a história de Esaú e Jacó, e Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um guisado, né? Feito por Jacó. Então eu achei muito semelhante Edmundo, ele trocar a sua postura de rei, a sua nobreza, por um manjatuco, assim como Esaú trocou a sua primogenitura por um guisado feito por Jacó. Achei parecido. Então Edmundo, ele se aliancia com a feiticeira, faz uma aliança com ela e acaba traindo os outros, né? Pedro, Susana e Lúcia, e o próprio rei Aslan. E aí, o que acontece? A feiticeira diz para Aslan que agora ela tem domínio sobre o sangue de Edmundo, visto que eles tinham um acordo e Edmundo estava traindo ela. Então ela tinha poder sobre o sangue de Edmundo, porque eles tinham feito uma aliança. E Aslan, ele é justo, mas ele não é transgressor. Tá? Aslan, ele não pode transgredir uma lei que já existe. E por ele ser honesto e não querer transgredir a lei, ele diz que isso é verdade. Então ele vai, conversa com a feiticeira e diz: a minha vida pela vida de Edmundo. Eu morro por ele e eu o justifico e eu limpo da culpa. Então Aslan, ninguém sabe disso, isso foi uma conversa com a feiticeira, e assim é. E Aslan, ele começou a ficar muito triste, começou a mudar, mas os personagens percebiam, mas ficavam calados. E uma noite, Aslan, ele levanta-se e começa a andar lá por Nárnia. E Susana e Lúcia, duas mulheres, assim como as mulheres que seguiam Jesus na crucificação, vocês lembram? E aí elas começam a seguir Aslan. Aslan percebe que elas estão ali e ele diz: eu me sinto só. Coloque a mão de vocês sobre mim para que eu possa sentir que vocês estão comigo. Assim como Jesus se sentiu só. Porque Deus o deixara. Porque Jesus assumiu o nosso pecado. Então Deus se afastou de Jesus. E Jesus, ele se sentia só no momento da crucificação. Assim como Aslan, ele estava indo para a mesa da pedra para ser sacrificado. E ele começou a se sentir só. E nesse período, indo para a crucificação, assim como indo para a morte, assim como Jesus ia para a crucificação, Aslan se sentia só, e as mulheres, Susana e Lúcia, acompanhavam Aslan, assim como Maria e as mulheres acompanhavam Jesus. E então acontece que Aslan, ele morre naquela mesa da pedra, os animais ruins, a feiticeira, Satanás, que no caso representa a feiticeira, ficavam felizes achando que tinham vencido, e cuspiam em Aslan, xingavam e diziam: agora você não é rei nada, assim como fizeram com Jesus, a mesma coisa. E aí conta, e nessa hora eu fiquei: uau, como isso aqui tem na Bíblia? Tem. E aí diz assim, o livro dizia: e houve um grande estrondo, e a mesa da pedra se fendeu. Abriu-se uma fenda na mesa da pedra. Meu Deus do céu, gente, foi tão lindo isso que eu lembro que eu me emocionei a ler isso, porque eu lembrei que vocês sabem, né? Quando Jesus estava morrendo na cruz, houve um rasgado véu. Na tradição judaica, havia um véu que separava o Santo do Santo, que era um lugar que tinha lá no tabernáculo. Isso está muito relacionado à história judaica, que eram os tabernáculos onde aconteciam os sacrifícios. E aí, na Bíblia, sempre você vai ver que havia esse véu que separava-nos do Santo do Santo, ou seja, da presença de Deus que habitava no Santo dos Santos. E quando Jesus ele morre, na Bíblia diz que o véu que separava, ele é rasgado de cima a baixo. Assim como fendeu-se a mesa da pedra, de cima a baixo, com a morte de Aslan. Quando o autor escreveu isso, eu entendi que ele estava querendo dizer, ele estava demonstrando que assim como que você via a tipificação perfeita de que Aslan ali era Jesus, né? É lindo como ele fez esse paralelo assim, é muito impressionante a inteligência dele a fazer isso.
E aí as meninas começam a chorar no corpo de Aslan, assim como Maria e as mulheres choram diante do corpo de Jesus. E aí Aslan pula e surge vivo de novo. E elas ficam, mas espera ainda, você estava morto, como é que você vive agora de novo, Aslan? E ele disse, porque a feiticeira não sabia que quando um justo morre por um transgressor, ele tem direito à vida de novo. Porque o meu sangue é um sangue inocente. Eu morri por um transgressor, mas eu posso viver de novo. E não só isso, mas o transgressor agora é justificado. Por isso, Edmundo significa o justo. E eu e você fomos justificados da mesma forma por Jesus Cristo, porque o sangue dele era inocente e ele nos purificou, ele nos justificou. E agora nós somos santos de novo, temos acesso a Deus, porque o véu que separava não separa mais. Então, eu acredito que é isso. Foram os pontos principais, as coisas que mais pareciam nesses dois livros, tá? Esses foram os dois primeiros livros da Crônica de Nárnia, uma reflexão acerca do que existe nesses livros que está relacionado ao cristianismo. Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero fazer dos outros livros também. E até mais e tchau!